E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Canal Único. Eu sou a professora Mayara Marinho. Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas, especificamente sobre avaliação de políticas públicas e agora sobre inferência causal. Bem, prosseguindo aqui, é só para retomar um pouquinho aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, né, sobre a avaliação de políticas públicas. A gente falou o que é a avaliação de política pública, por que ela é importante, especialmente para julgar os resultados, corrigir as falhas, as insuficiências, né, os dois tipos de avaliação, ex ante e ex post, ainda tem um terceiro tipo em itinerary, que é durante a implementação. Por que a avaliação é importante, especialmente para o orçamento, né? A gente sabe que dentro do orçamento a gente tem despesas obrigatórias, a gente tem metas fiscais, a gente tem limites, então toda a avaliação deveria ensejar uma mudança de política pública, né? Uma alteração naquela intervenção, mas nem sempre isso é possível porque para implementar e para implementar uma mudança é preciso que haja uma alteração legal ali na legislação. Acontece que existem exemplos, existe uma certa margem para o Poder Executivo alterar uma política pública de modo que não necessite de uma mudança de uma legislação. Então, a gente deu o exemplo do auxílio-doença, né, em que o Poder Executivo implementou aí uma revisão dos auxílios, criou incentivos para que médicos pudessem ser mais produtivos nas perícias, né? Estabeleceu um limite temporal aí de 120 dias para auxílio-doença e aí conseguiu ali implementar as mudanças após uma avaliação, tá? A gente também viu nos vídeos anteriores as tipologias, a avaliação executiva, avaliação de desenho, avaliação de governança, de resultado, de impacto e econômica. Fizemos um resumo dessas avaliações, vimos o que é uma árvore de problema, o que são indicadores, os tipos de indicadores. Vimos também um modelo lógico e agora a gente vai ver o que é uma inferência causal. Por que a inferência causal, a gente entender o que é isso, é importante para uma avaliação de política pública? Porque determinar que A causa B, ou seja, que uma intervenção causa determinado resultado ou tem um determinado impacto, é um desafio, é difícil, porque pode haver uma série de problemas entre A e B que impedem essa afirmação. A gente não é fácil determinar, isolar A de maneira que eu consiga ver as alterações em B, tá? Então, por exemplo, né, se a gente perguntar assim, será que fumar causa câncer? Né? Então, eu fiz aqui essa representação, né? E aí, só que qual é um dos primeiros problemas para a gente fazer essa inferência? É que a gente tem a existência de variáveis confundidoras ou de confusão, ou do inglês confounders. O que é isso? A gente sabe também que por exemplo, há um índice grande de pessoas idosas, ou seja, de idade, né, com câncer de pulmão. Né? Então, será que como que a gente vai fazer para que a gente isole o efeito do fumo sobre a incidência dessa doença, na medida que há outras explicações alternativas também que afetam a incidência de câncer? Né? Então, a existência de variáveis confundidoras é um desafio para a gente estabelecer uma relação causal aqui. Tá? Também tem a possibilidade, um outro problema é a questão da causalidade espúria ou correlação espúria. O que é isso? E aí eu sugiro que vocês entrem nesse site aqui, tylervision.com, porque ele começa a mostrar que, por exemplo, há relações entre variáveis que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, embora sejam altamente correlacionadas, isso daqui não é uma relação causal. Então, ele dá um exemplo assim, o consumo per capita de margarina, como o consumo per capita de margarina se correlaciona com a taxa de divórcio no Maine. Né? Então, tá vendo aqui como é que tá uma correlação quase perfeita
aqui entre essas duas taxas, né? Será que seria possível a gente falar que quanto mais margarina as pessoas comem, mais elas se divorciam? Tá? Então isso aqui é uma correlação espúria, quer dizer, que não tem fundamento nenhum, tá? E aí a gente vem para um outro problema também, para inferir causalidade, é a diferença entre a correlação e a causalidade. A correlação é realmente uma associação entre duas variáveis, entre duas situações. A correlação é até útil para explorar e prever tendências, mas a causalidade é bem mais profunda do que isso, né? A causalidade precisa ter pelo menos 3 elementos. Ela precisa ter direção, ou seja, fumar, primeiro vem fumar e depois vem o câncer, né? Ela precisa ter a direção é daqui para cá e não do câncer para o fumo, né? A temporalidade, quer dizer, primeiro vem a causa e depois a consequência, né? E o mecanismo causal, que é assim, essa explicação teórica que liga as duas coisas, o ato de fumar e a incidência de câncer, tá? Então, existe uma diferença aqui entre esses dois conceitos, que é muito importante a gente ter clareza sobre isso. A correlação, ela também pode ser devido a uma coincidência, a um terceiro fator, que é o que a gente já falou de variável de confusão, ou até mesmo uma relação inversa ou reciprocidade causal, né? Então, ali, os estatísticos até fazem uma correlação ali. Será que hospitais fazem mal para, né, uma relação negativa aqui para a saúde? Né? Não é que os hospitais fazem mal para a saúde, né? Na verdade, as pessoas estão mal de saúde e aí elas vão para o hospital, né? Mas existe uma correlação entre eles, tá? Não existe uma causalidade aqui, tá? Então, correlação, nunca se esqueça disso. Correlação não é causalidade. Um outro problema também é a gente conseguir isolar esse efeito da variável independente de outros fatores. O que é a variável independente aqui? É o nosso A, tá? Porque quando a gente tem um modelo matemático, a gente representa assim, ó, y igual a beta 0 mais beta 1, x1 mais erro, né? A nossa variável independente aqui, a nossa variável independente x é o quanto que eu modifico nela que afeta a minha variável dependente y, tá? Então, isolar o efeito dessa variável aqui, x, é muito difícil, porque existem várias coisas, como a gente viu aqui, né, do fumo e da idade, que afetam a nossa variável dependente. Né? Então, isolar esse efeito é complicado, tá? Um outro problema também que atrapalha a nossa inferência causal é esse viés de seleção, né? Uma vez que quando você for você tem que selecionar uma amostra que seja representativa da população, tá? Então, se ela não for representativa da população, quer dizer, ela vai ter uma baixa validade externa, ela não vai servir, você vai gerar resultados enviesados, tá? Então, por exemplo, no caso aqui do fumo, né, a gente sabe que, por exemplo, a maioria das pessoas que tem câncer tem mais de 40 anos. E aí, na sua amostra, a média de idade é de, sei lá, de 22 anos, tá? Então, isso não, quer dizer, sendo que se a maioria das pessoas, se a população de pessoas que possui câncer tem mais de 40 anos, né? A média é maior do que 40 anos, e a sua amostra, a média de idade é de 22 anos, tem alguma coisa errada, né? Então, provavelmente a sua amostra está enviesada, né? Ela não é representativa da população, tá? Um outro problema também é a validade interna, ou seja, quando a gente precisa observar essa validade interna, porque a gente vai ter validade interna quando a gente conseguir isolar o impacto do programa ou da política ou da nossa variável independente de outros fatores concorrentes, né? Eu consigo controlar a idade
do meu modelo, tá? Por quê? Porque eu preciso observar se fumar causa câncer, tá? Então eu preciso controlar outras variáveis aqui também, que também poderiam estar afetando a minha variável dependente, que é a incidência de câncer, tá? Uma outra questão também útil, muito útil para a gente entender a avaliação de políticas públicas é o uso do contrafactual. O que que é o contrafactual? É um modelo em que consiste num cenário hipotético para a gente entender o que, que teria acontecido se uma determinada intervenção não tivesse sido aplicada. Em outras palavras, o contrafactual é usado para comparar os efeitos de uma intervenção, quer dizer, o tratamento, o nosso grupo de tratamento, com o que teria ocorrido na ausência dessa intervenção, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa ter em mente o que, que é esse conceito aqui de grupo de controle. O grupo de controle é um grupo em um experimento que não recebe a intervenção ou o tratamento que está sendo testado. Ele é usado como uma linha de base para comparar os efeitos da intervenção ao tratamento aplicado ao grupo experimental. Uma das formas de criar um grupo de controle é por meio da aleatorização. Então, o que, que é a aleatorização? Você seleciona os seus participantes e você aleatoriza ou randomiza, né? Você cria um grupo de tratamento e um grupo de controle cujas características observáveis, por exemplo, idade, gênero, aí depende muito do seu interesse, né? Ou da sua pergunta, né? O que, que você quer responder. Mas você seleciona variáveis que são observáveis, nível educacional, enfim, das não observáveis, né? Por exemplo, motivação, comportamento, né? E aí, à medida que você aleatoriza, você está balanceando essas duas características entre os grupos de controle e de tratamento. Porque uma vez que essas características estão balanceadas, os grupos serão estatisticamente iguais, né? E à medida que eles seriam iguais, eles seriam muito semelhantes, a gente consegue ali saber se a nossa variável independente teve um efeito sobre a nossa variável dependente, né? No caso, por exemplo, de um estudo clínico, a gente pode testar a eficácia de um novo medicamento dividindo os participantes em dois grupos. Um grupo que recebe o medicamento com o princípio ativo e um grupo de controle que receberia um placebo, tá? Então, e aí a gente mede, por exemplo, o impacto sobre determinada doença, ok? Uma outra questão também, quando a gente vai avaliar uma política pública, é a significância estatística e o intervalo de confiança. Esses dois são conceitos usados para garantir que os resultados de estudos e experimentos sejam confiáveis, tá? E não apenas fruto de sorte ou de um acaso, tá? Ou de um erro de amostragem. Então, a significância estatística é esse termo usado em estatística para dizer se um resultado de um estudo ou um experimento é real ou aconteceu por acaso. É como se fosse uma forma de avaliar se os dados que você encontrou são confiáveis e tem uma diferença real, ou se essa diferença poderia ter acontecido por sorte. Quando a gente faz um teste estatístico, a gente calcula um valor chamado de p-valor. Esse valor nos diz a probabilidade da gente obter o resultado que a gente observa se, na verdade, não houver nenhuma diferença real entre os grupos. Se a gente tem um p-valor baixo, geralmente menor que 0,05, ou seja, 5%, se for menor que 0,05, significa que é muito improvável que o resultado tenha ocorrido por acaso. Então, a gente diz que, nesse caso, o resultado é estatisticamente significativo. Se a gente tem um p-valor alto, ou seja, maior do que 0,5, às vezes até maior do que 10% também é aceito em determinados estudos. Ele sugere que os resultados poderiam sim ter ocorrido por acaso, então a gente não pode dizer com certeza que tem uma diferença real, ou seja, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Ok?
E o que é o intervalo de confiança? O intervalo de confiança é um intervalo de valores que a gente estima onde o verdadeiro valor de uma população deve estar. Ele nos dá uma faixa de valores que provavelmente inclui a média da população, tá? Então, quando você faz uma pesquisa, um experimento, você não consegue medir todos os indivíduos da população. Então, você tem que tirar uma amostra. O intervalo de confiança vai nos dizer que, se fizermos o mesmo estudo muitas vezes, a média da população, a média verdadeira da população, vai estar dentro desse intervalo na maioria das vezes. Então, o intervalo de confiança, por exemplo, de 95% significa que a gente tem 95% de certeza de que a média da população vai estar dentro do intervalo, ok? Bem, então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Eu vou encerrar a gravação aqui. No próximo vídeo, a gente vai analisar, a gente vai dar alguns exemplos, vai falar sobre experimentos aleatórios, quase experimentos, pareamento e diferenças e diferenças. Até a próxima.